Chamado ao batismo, Elias Barros, capítulo 7. Batismo de Jesus. João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não consigo nem curvar-se e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas capítulo 3, verso 16. A propagação do Evangelho, ou melhor, das boas novas do reino, tem início a mensagem de arrependimento do profeta João, o Batista, ao qual pregava a mensagem da necessidade do arrependimento, e assim se fazia a pregação para o caminho chegar. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus, o reino do céu está próximo. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Esta era a mensagem de João, ao qual foi levantado por Deus para apregoar e preparar a humanidade para a chegada do caminho. E como já vimos e entendemos, existe a necessidade de reconhecimento do erro, o abandono da velha natureza, para se viver uma conversão. E João veio com a incumbência de trazer o princípio do arrependimento aos que ouviam, conduzindo-os ao arrependimento, ao batismo, os arrependidos ao batismo. O batismo nas águas para arrependimento tornou-se uma confirmação pública do reconhecimento dos pecados e a aceitação de uma necessidade de mudança e um desejo de poder entrar no reino de Deus. O batismo de João veio trazer a marca do arrependimento. No entanto, esse mesmo batismo não induzia a salvação, no termo da graça redentora, mas sim ao arrependimento, pois existe uma diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Quando chegou o tempo determinado, foi Jesus ter com João para se batizar. Vale ressaltar agora a seguinte questão: Jesus tinha algum pecado nele para que precisasse se arrepender? Não. Então por que ele fez isso? Primeiramente, para cumprimento da voz profética que João estava anunciando, pois como ele diz, arrependam-se porque o reino do céu está próximo, Mateus 3, capítulo 3, verso 2. Segundo, para cumprimento de toda a justiça, conforme está escrito. Então Jesus veio para a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Mateus capítulo 3, verso 3 a 15. Jesus foi batizado para se igualar a nós, pecadores, e continuar sendo exemplo em tudo. E para que se cumprisse toda a justiça, como ele mesmo disse. Justiça quer dizer sempre a realização da vontade de Deus, independente de qual seja. Também, se concluir que Jesus foi batizado para logo depois ser tentado no deserto, e lá ser aperfeiçoado por sofrimentos. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, verso 1. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus capítulo 2, verso 10.
Imediatamente após o batismo de João, Jesus recebeu o Espírito Santo, o que o habilitou a ser chamado de Filho de Deus diante de toda a sociedade. Fato esse confessado pelo próprio Deus. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Esse é meu filho amado a quem me agrado. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Jesus Cristo foi feito igual a nós, passando por tudo que nós passamos. Batismo, sofrimento, alegria e morte. Assim, eis-me aqui a mim, e os filhos que me deu a mim, que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Hebreus capítulo 2, verso 13 e 14. O batismo de Jesus trouxe consigo a revelação do próprio Deus, de que ele era para a sociedade. Também trouxe a revelação de que Jesus era o Messias, que era o caminho, trazendo em si a revelação de algo muito maior, que já chegou, e um novo tempo que se inicia no próprio Cristo. Foi por esse motivo que Jesus usou essas palavras enquanto batizava todas as pessoas que criam naquilo que ele pregava. Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Ou seja, em Jesus devemos ser batizados, pois nele nasce uma nova composição do batismo que vai além do arrependimento, o qual nos leva a uma reconstrução de nós mesmos para a habilitação do Espírito. Após o seu batismo e o tempo de aperfeiçoamento no deserto, Jesus volta à cidade e anuncia a seguinte mensagem: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, verso 17. O reino não está mais próximo de chegar. Não é algo que ainda estamos esperando acontecer. Já veio e se tornou manifesto por meio da vida de Cristo. Mas que a hora vem, e agora é, o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 23 e 24. O tempo do reino e da manifestação chegou. E em Cristo existe a transformação que habilita o pecador, o arrependimento, a viver uma nova vida, uma nova essência, uma nova história. O batismo em Jesus nos faz conhecer o Espírito Santo e torná-lo habitante em nossa vida. No entanto, se somos apenas batizados nas águas por simbolismo religioso, não entendemos e não vivemos essa verdade em nós. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegou a Éfeso. Encontrou ali alguns discípulos e lhe indagou: Recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? E eles replicaram: De forma alguma, nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Diante disso, Paulo questionou: Ora, que tipo de batismo fostes batizados então? E eles declararam: No batismo de João. Atos 19, de 1 ao 3. Note que há uma diferença. O batismo de Jesus traz consigo algo superior ao batismo de João. O batismo em Jesus nos conduz
a sermos morada do Espírito Santo. E para que isso aconteça, precisamos permitir que Ele reconstrua a nossa vida. Paulo prossegue dizendo: o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram, ao todo, cerca de 12 homens. Atos 19, do 4 ao 7. Chamada a batismo. Elias Barros.